Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Você tem um valor. Você tem um valor. A paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos ao Espaço Jovem. A sua audiência é muito especial para nós. Seja você que nos acompanha pela TV ou você que está aí pelas redes sociais. Somos gratos a Deus em recebê-los neste espaço que é feito especialmente para vocês. Amém! Nós gostaríamos de lembrar que já estamos ao vivo pelas redes sociais nos canais de YouTube. IEADP é Live e Rede Brasil Oficial. Então não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e clicar naquele sininho de notificações para você não ficar de fora de nenhum conteúdo novo aqui da Rede Brasil. Aproveita também, que está só começando, para compartilhar esse vídeo no seu grupo do WhatsApp aí da família, da faculdade, da escola. E participa também aqui do Espaço Jovem com a gente. É só você gravar o seu louvor de até 1 minutinho e enviar para o nosso WhatsApp, que é o 819-9209-4819. Muito bem. Esta semana falaremos sobre o seguinte tema: o que me cerca não me define. Conversaremos sobre a realidade de jovens que vivem em ambientes nocivos, sem muita perspectiva, humanamente falando, tanto no contexto familiar como também no contexto social. E para isso, hoje contamos com a presença do evangelista Elton Carlos e de sua esposa, a irmã Rutean Aquino. A paz do Senhor, evangelista Elton, a paz do Senhor, irmã Rutean, sejam bem-vindos ao Espaço Jovem. Bem, amigo, agradecendo primeiramente a Deus por essa feliz oportunidade de estarmos aqui. Também ao nosso amado pastor presidente pela confiança e nos conceder essa oportunidade. E agradecer a vocês. Amém. É muito Alegria bom nossa. estar aqui. E hoje mais feliz. É verdade. Porque agora eu estou acompanhado dela. Amém, Você glória. percebe que hoje o senhor está mais sorridente. Amém, isso é verdade. Também quero agradecer a Deus essa oportunidade que Ele nos concede, Amém. É muito bom estar aqui, conhecendo esses belos jovens e estar na companhia de vocês. Agradeço ao Senhor e agradeço também ao nosso querido pastor, Ele está nos dando essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando coisas que é tão importante para a nossa caminhada cristã. Amém. E para aumentar também a nossa alegria, temos aqui um grupo de jovens, A irmã Rutean chamou vocês de belos. Olha aí, já tem motivo para vocês ficarem felizes hoje, Então temos aqui um grupo de jovens da área 27, não é isso? E já queremos agradecer ao coordenador evangelista Jorge Luiz por ter disponibilizado aqui a presença dos jovens. Eu vou estar falando o nome de vocês e vocês fazem um sinal aí para quem está em casa conhecer os amados irmãos, a nossa irmã Isabela Camilo, Raniel Fabrício, aqui no teclado, Muito bem. Jeremias Rodrigues, Alana Cláudia, Dialisson Rodrigues, Ana Vitória, Gabriel de Souza e a nossa irmã Débora Luiz. Muito bem, sejam bem-vindos ao Espaço Jovem. Vai ser uma bênção conversar aqui com vocês e participar também do momento de adoração. Amém. E a gente já vai correr assim para dar início à conversa, para a gente aproveitar da melhor forma possível o tempo. E a gente já gostaria de perguntar, o tema de hoje é o que me cerca não me define. Olha e foi aí. baseado em Romanos 12:2, que é aquele texto que todo mundo conhece, que diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu já queria fazer a primeira pergunta: é correto dizer que nós somos um produto do meio? E se estiver correto, isso aí, esse meio em que vivemos, em que nascemos, ele é determinante ou ele pode ser diferente?
Mazenati, evangelista Samek, é uma pergunta bem oportuna e bem aplicável, principalmente para adolescentes e jovens que estão inseridos no meio, que eu vejo mais agressivo do que os pais que apenas frequentam casa, trabalho e igreja. Isso. Então a realidade deles é mais exposta, mais agressiva. Biblicamente falando, quando Deus criou o ser humano, Ele deu a eles a capacidade, mesmo antes da queda, isso pela Bíblia nós vemos e comprovamos que permanece pós-pecado, a capacidade de pensar, a capacidade de analisar, a capacidade de decidir. Só que a esta capacidade também está inserida a responsabilidade pela escolha que foi abraçada. Por exemplo, em Gênesis 2, 16 e 17 diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não deve comer, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Então Deus dá a orientação, Deus dá a revelação da consequência e Deus dá a liberdade para ele escolher. E isso a gente vê no capítulo 3, né? Quando Satanás seduz a mulher e a mulher também, né, oferece o fruto a Adão e eles escolhem quebrar aquela orientação, aquela ordenança. E veio a consequência. A gente vê também um texto bem interessante, e eu gostaria de citar, Deuteronômio 30, versículos 15 e 19. Há uma versão bem interessante, e eu fiz questão de usá-la, né, porque é uma versão mais moderna, mais aberta. Diz assim: vejam, Deus dizendo a Israel, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Versículo 19 desse mesmo capítulo diz: hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, de que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e seus descendentes. Ora, quando Deus propõe aqui, e Deuteronômio já está bem depois da queda, a gente vê que a proposta de Deus concedeu ao homem o direito de escolher, a liberdade de escolher, tendo ciência de que haverá uma consequência daquilo. Então, dizer que o meio é o formador da pessoa é uma transferência de responsabilidade. Coisa que foi o segundo erro de Adão e Eva. Quando Deus pergunta a Adão, quem te mostrou que estavas nu? Isso foi a mulher que tu me deste. Um colocou a culpa no outro. Transferência de culpa. Aí a mulher vai dizer, não, foi a serpente que me enganou. Então, assim, essa responsabilidade que Deus deu, atrelada à capacidade de escolher e à capacidade de analisar. Então, é um atributo que deixa a raça humana bem diferente de todas as demais criaturas criadas. Então, é infeliz a declaração ao dizer que o homem é produto do meio. O homem, ele tem a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Atributo este dado pelo próprio Criador. Pastor, eu percebo, evangelista Elton e irmã Rutean, que às vezes isso é usado como desculpa para permanecer no erro. Sim. Não sei se esse pensamento essa está transferência correto, de responsabilidade até hoje, né? Para se acomodar ao erro, é mais fácil dizer de que, olha, a culpa é por causa do ambiente, a culpa é porque na faculdade eu sou o único crente, em casa só eu que sirvo ao Senhor. É comum isso em nossos dias. É verdade também que, assim, a gente não pode negar o fato de que existem pessoas numa zona mais exposta do que outras, né? Por exemplo, focando que estamos num programa de espaço jovem, há jovens, adolescentes que estão dentro de um contexto familiar
mais confortável, mais equilibrado, mais ordenado, né, mais organizado. Tiveram um privilégio, né? Isso. Principalmente os jovens adolescentes que teve a graça de Deus de nascer, por exemplo, em um lar cristão. Sim, sim. No livro de 1 Reis, tem uma história muito linda de uma garota que foi levada prisioneira de guerra. Era de Israel, levada para Síria. E lá ela foi, né, tida como uma servente. E lá ela fez a diferença. Amém. Ela poderia, não é, ser influenciada pelo meio que ela estava, mas não. A fé dela fez a diferença. Ela tinha um caráter muito forte, muito lindo. Os princípios que passaram para ela marcaram aquela garota. A Bíblia não cita o nome dela, mas ela fez uma diferença tremenda, não é? Ela tinha o seu senhor, o seu patrão, ele estava enfermo, não é? A Bíblia conta que esse homem tinha lepra, e era uma doença muito perigosa, não é? Só que a palavra daquela garota teve peso, não é? Ela disse: se o meu Senhor conhecesse o profeta de Deus que mora lá em Samaria, glória a Deus, não é? E ele iria ficar bom. Então, o que ela falou, o testemunho dela fez a diferença, não é? Então, hoje, como já foi falado aqui, né, tem pessoas que só dão desculpa, né? Não, foi onde eu nasci, que eu sou assim por conta disso, daquilo outro, é só desculpa, como já foi falado, né? E essa garota é um exemplo de que nós podemos fazer a diferença quando abraçamos o princípio de obedecer a palavra de Deus. Amém. Não é verdade? E pegando um gancho ainda desse exemplo, né, que é extraordinário, maravilhoso, porque a influência dela trouxe uma transformação tanto para o seu Senhor, como um alcance também para a própria nação, né? O nome de Deus foi glorificado através disso. E eu acho que tem muito a ver com a seguinte pergunta, evangelista Elton e irmã Rutean, que diz assim: quais impactos a mudança de atitude de alguém que vive, né, em um meio nocivo pode causar aos que lhe cercam? Esse exemplo aí eu acho que encaixa perfeitamente, né? Ora, eu acho uma coisa interessante, evangelista Samek e irmã Zenati, que nós, humanos, desde o princípio da nossa existência, a gente sempre tem essa necessidade inerente à nossa natureza de aceitação. E quando nós não somos aceitos, há um desconforto enorme. Só que ser diferente, primeira reação que você gera no meio onde você está inserido, sendo este meio nocivo, é um resultado como 2 mais 2. Você vai ser reprovado, então você precisa se sentir seguro, mesmo sendo reprovado. Você vai se sentir desprezado, então vai ficar só. Então são consequências de ser diferente. Então quando eu sou diferente, feito Jesus disse, vós sois o sal, vós sois a luz, né? Então ser diferente para um mundo nocivo é você ser reprovado, é você ser descartado, é você ficar sozinho. Porém, uma coisa interessante que existem consequências. E eu vi um texto bem interessante que está em Lucas capítulo 6, versículos 47, 48 e 49, quando Jesus diz assim: aquele que ouve a minha palavra e a pratica, compará-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre. Aí Lucas faz questão de mencionar que ele cavou bem fundo, Isso. até encontrar o solo rochoso. E em cima do solo rochoso ele edificou a sua casa. Só que fundamentos, eu estava vendo de ontem para hoje, um vídeo sobre o bambu chinês. 5 anos ele passa sem gerar crescimento acima do solo. São 5 anos apenas fincando as raízes. Do 6º ano, do 5º ano em diante, é que ele começa a crescer.
até 50 metros. Então, veja, o solo é um investimento que ninguém vê, Isso. mas que fará a diferença no momento de uma adversidade. É o que Jesus disse, quando vieram as chuvas e as águas bateram com ímpeto naquela casa, aqui estava edificada sobre a rocha, permanece, aqui estava edificada sobre a areia, cai e grande é a ruína. Então, fazer a diferença, só que fazer o certo, você vai ser reprovado, você vai ficar só, mas na hora do vamos ver, você permanece. Amém. Aleluia. E aí vem a diferença. Glória a Deus. Não é? E os resultados são de bênçãos. Os resultados são de bênçãos. E sempre haverão consequências, né? Para o bem ou para o mal. Que foi a Opa. primeira fala, né? Porque o Senhor começou, que temos todos o livre-arbítrio, a gente pode escolher o que a gente quer fazer, que caminho a gente quer seguir, mas as consequências, elas estarão sempre atreladas. E a gente vê na história dos reis, né? Que é incrível, que a gente começa com Manassés, depois Amon, ímpios que fizeram tudo de ruim. E depois chega ali Josias, num contexto desse, num contexto de famílias extremamente complicadas e perversas, e ele fez a diferença ali também. Então, pode ser que o contexto influencia, mas ele não determina, né? Podemos escolher. É complicado, né? Há um exemplo bem interessante, e depois eu vou passar para a Rutinha, caso ela queira comentar. Por exemplo, como a senhora pontuou agora, existem pessoas que estão numa situação mais confortável. Sim. Já existem outras pessoas que estão numa zona muito mais exposta. Isso. E o meio é agressivo. Nós temos jovens e adolescentes que nasceram num meio de criminalidade, no meio de exposição às drogas, violência. E assim, nós não escolhemos os pais, nós não escolhemos a família, nós apenas nascemos. Isso. Só que quando eu não assumo a responsabilidade pelos meus atos, eu não cresço, eu não desenvolvo, minhas raízes elas não se aprofundam. Daniel é um exemplo bem claro disso. Quando eu estou no meio nocivo, eu preciso entender que nem sempre eu vou ganhar. Eu posso desejar amizades, eu posso desejar aceitação, e pode ser que eu consiga e pode ser que eu nunca consiga. Exemplo, Daniel capítulo 6, versículo 4, a Bíblia diz assim: os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões do governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Amém. Interessante, né? Veja, Daniel aqui já estava anos na Babilônia, mas havia, pelo seu modo de ser diferente, e a Bíblia diz, leal, responsável, digno de confiança, isso na sua vida social, porque quer queira, quer não, a nossa comunhão com Deus vai mudar o nosso contexto de pensar, de falar, de agir. Glória a Deus. E isso vai gerar, atrair alguém, afastar outros. A aprovação de uns, reprovação de outros. A comunhão com uns, porém a perseguição de outros. Capítulo 6 de Daniel fala que ele foi perseguido só porque era diferente. E tudo isso era fruto de inveja. Então eu preciso entender que quando eu assumo a postura, conforme diz Daniel, capítulo 1, versículo 8, ele resolveu. Amém. Na versão NVT diz assim, ele resolveu. Aleluia. Na versão Almeida Corrigida diz, assentou no seu coração. Então ele escolhe ser diferente. Glória a Deus. Então eu posso ter uma adversidade maior devido ao meio que eu estou inserido. Mas quando eu finco minhas raízes e Amém. decido, Aleluia. aí eu só me lembro do que Deus disse a Samuel. Os que me honram, eu honrarei. Glória Amém. a Deus. Não é? Aí Deus vai fazer a diferença.
E a Amém. fidelidade de Deus na vida de Daniel e seus amigos foi extraordinária também. Né? Extraordinário. Alcançaram cargos e posições, inclusive superiores aos próprios babilônicos. Ele resolveu, assim, a gente vê Deus operando na vida de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, porque você ter uma capacidade cognitiva 10 vezes a mais. Então, você estava sem seu pai, sem sua mãe, mas não estava só. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Como o salmista disse, ele me faz sobressair nas minhas alturas. Então diz, você está me honrando? Tá, eu vou abrir porta. Aleluia. Glória a Deus. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Amém, glória a Deus, muito bem. E dando continuidade aqui, pastor, irmã Rutean, temos aqui mais uma pergunta que tem muito a ver com o que estamos falando, né? Nessa questão do meio, do ambiente. Há locais em que algumas pessoas dizem, aqui você não tem perspectiva de um futuro melhor, então pode ir desistindo dos seus planos ou projetos. O que dizer a elas ou como vencer isso, essa realidade? Muitos jovens enfrentam isso, né? Veja só, isso é uma realidade que pode ser que você que esteja aí na tela, Isso. esteja vivenciando, levanta a cabeça. Deus disse a Gideão, vai nessa tua força. Deus disse a Moisés, porque clamas a mim, diga ao povo que marche. Sempre vai ser desafiador, mas quando usamos a fé e colocamos Jesus na frente, tudo dá certo. Glória a Deus. Amém. Há uma pessoa bem interessante na Bíblia que eu gostaria de pontuar sobre isso, é José. José, por permissão de Deus, ele prova uma situação que ele nunca imaginava. Eu já ouvi uma pessoa expressar-se da seguinte forma: quando Deus permite que uma tormenta atinja a nossa vida, Ele está gritando uma grande verdade para nós. Então, assim, José nunca seria o José governador na casa de Jacó. Para ele ser forjado, Deus permitiu que um momento sombrio de sua vida viesse trazer lágrimas, sofrimentos, saudades, porquês, né? Mas veja que coisa interessante. No livro do Gênesis, capítulo 39, o capítulo 39 expõe duas experiências muito duras na vida de José. Uma foi ser escravo na casa de Potifar. A segunda, ser caluniado pela mulher de Potifar, mesmo tendo sido fiel, Isso. e ser levado como preso do rei à casa do cárcere. Mas no versículo 2, a Bíblia diz assim, o Senhor estava com José, Amém. quando José estava na casa de Potifar. E o que ele fazia, Deus prosperava. Glória A tal ponto que Potifar nota algo diferente. Né? Se ele plantasse banana, dava. as melhores bananas. O que ele fizesse, dava certo. Então, algo diferente. Só que veio a calúnia e, no peso da palavra, a mulher de Potifar ganhou. Isso. Lógico, por óbvio. Não é? Ele vai como preso real à casa do cárcere. Tudo bem. Só que o versículo 21, 22 e 23 do capítulo 39, a Bíblia diz assim: o Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então veja, a gente percebe a linha de José, ele permanecia sendo, assim como Daniel, fiel, leal, digno de confiança, porque ele era fiel a Deus. E isso Deus abençoava José a tal ponto que nem o meio Glória a Deus. tirou a identidade dele. Amém. E fez com que, mesmo que alguém dissesse, tua vida acabou, porque se antes era escravo, agora é prisioneiro. Piorou, né? Piorou.
o degrau baixou e não tinha nenhum, entre aspas, peixe, advogado, Isso. né, que pudesse ajudá-lo. Mas Deus cria a situação. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Não é? Deus cria a situação. Glória a Deus. Não é? Deus, ele sabe mexer numa situação para alcançar justamente a pessoa que ele quer alcançar Aleluia. e trazer ela para o ponto que ele quer que ela seja. Amém. Amém. Então, mesmo que alguém diga a você que está nos ouvindo, não tem jeito, tem jeito. Amém. Deus é o Deus que abre porta, Deus é o Deus Amém. que muda cenário, Deus é o Deus que fará você andar nas suas alturas. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. E olha, a gente vai dar uma pausa aqui na nossa conversa, daqui a pouquinho a gente continua. E agora a gente vai parar, porque a gente vai para o primeiro quadro do programa de hoje. Acho que os jovens já estão ansiosos aqui para participar Olha aí. do Quem Sou Eu. Pode rodar a vinheta. E esse Quem Sou Eu é bem como o nome fala. A gente tem 3 personagens hoje e a gente vai começando dando a primeira dica. Se já alguém souber, já pode responder. Se não, segunda dica, terceira dica, só tem 3. Então, se souber dentro das 3 responder correto, aí glória a Deus. Se não, ainda tem 2 personagens para ajudar. Vocês estão preparados? Mais ou menos. Mas bora assim mesmo. Toda a área 27 nesse momento vai estar pensando em vocês. Então, Sem pressão. Então Vamos vamos lá. Primeiro personagem de hoje. Primeira dica. Sou um guerreiro conhecido. Olha aí, guerreiros da Bíblia. Qual é o primeiro que vem na cabeça de vocês? Sou um guerreiro conhecido. E aí, alguém quer chutar Segunda ou vamos dica? para a segunda? Segunda. Morri pela minha própria espada. Golias. Golias? Será que é Golias? Vamos ver a terceira dica? Caí depois de uma pedrada na testa. Aê, muito Olha aí, bem. a resposta é Golias. Glória a Deus. Vamos ver agora o segundo personagem. Quero ver se vocês estão afiados mesmo nesse daqui. Primeira dica do segundo personagem. Matei o chefe de um exército inimigo do povo de Deus. Hoje escolheram só soldados, guerreiros. Matei o chefe de um exército inimigo do povo de Deus. Segunda dica. Abri um odre de leite para meu inimigo beber. Abri um odre de leite para meu inimigo beber. E aí? Terceira dica? Terceira dica e última, aquela da misericórdia. Com um martelo e com uma das estacas da tenda, o matei. Tchan, tchan, tchan. Com Eu um acho que esse martelo foi difícil, e ó. com uma das Tão nem estacas da chutando. tenda, o matei. É realmente esse personagem não se Olha fala aí. muito, né? Mas se qualquer coisa vocês podem apelar aí para a ajuda do pastor. É uma mulher. E aí? Olha aí. Teve a quarta dica foi a da Já misericórdia. melhorou, já teve Olha aí. 4 dicas. Ih, eu acho que esse Só aí relembrando. vai ter que chamar Ajuda dos a resposta universitários. aí. O nome dela, né? Mais uma dica. Primeira letra do nome. J. Já é. Vai, a irmã Rotian já respondeu aqui. Vai, irmã Rotian. É Jael. Muito Jael, bem. pode olhar. Olha aí a resposta, Jael. É isso aí mesmo. Mas calma que ainda tem o terceiro personagem, certo? Ainda dá tempo de ficar 2-1, assim, né? Vamos lá. Até agora, a irmã Rutinha marcou 1 também. Vamos lá. A tela com a primeira dica é... Qual será? Qual será? Minha oferta foi recebida por Deus. Ih, essa é fácil. Minha oferta foi recebida por Deus. Eita. Ficou aberta a interpretações, né? Tudo bem. Então, vamos para a segunda dica? Aí vai entregar. Meu irmão não gostou disso. Abel. Será que é? Terceira dica. Fui o primeiro mártir.
E a resposta é Abel. É isso aí. Muito bem. Glória. Foi ruim não. Ele marcaram 2. Glória a Deus. E agora a gente vai para o intervalo bem rapidinho. Mas você não sai daí, aproveita esse momento para compartilhar com seus Isso aí. amigos, com seus familiares, aqui o link do programa. Tem mais conversa, tem louvor, então fica aí. E você sabia que você também pode encontrar o Espaço Jovem em formato de podcast? É verdade, é só você assinar agora o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais, como o Google Podcasts e o Spotify. Então fica aí que daqui a pouco a gente volta com o Espaço Jovem. E E a vamos gente vai cantando? cantando um corinho. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Não posso viver longe de você. Não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. E o Espaço Jovem está de volta. Não esqueça de compartilhar o nosso programa. Você pode nos encontrar nos canais de YouTube, o IADPE Live e também o Rede Brasil Oficial. Estamos conversando sobre o tema O que me cerca não me define. E hoje estamos com o evangelista Elton Carlos e a sua esposa, a irmã Rutean Aquino. Amém. Daqui a pouco a gente já volta para a conversa. Mas antes, né, a gente vai. Os jovens achavam que ia ter um tempinho assim de descanso, mas não. A gente já vai dar início ao segundo quadro de hoje, que é o Complete o Versículo. Pode rodar a vinheta. Olha aí, e é bem como o nome fala também. A gente vai ler 3 versículos, um por vez, incompleto. E vocês vão ter que completar o versículo, né, como vocês souberem, e orar para estar certo, glória a Deus. Olha aí. Então vamos Tá lá. fácil. O primeiro é: dar-lhe-ei abundância de dias. Pode falar. E lhe mostrarei Sim. a minha salvação, não a sua salvação, eu acho. Vamos ver a Vamos ver se resposta. Olha aí. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Tu falou certo, depois corrigiu pro errado. Glória a Deus, mas tá certo, foi certinho ali. Tá valendo, Salmo muito 91 bem. e o verso 16. Muito bem. Segundo versículo. Vamos ver se os rapazes agora saem na frente aí das moças, amém? Para que não. Por que necessitais de paciência para que, depois de... E aí? Por que necessitais de paciência para que, depois de... Quem sabe? Então, Pode responder. glória a Deus. Por que necessitais de paciência para que, depois de... Posso dar uma ajuda, não? Uma palavra? Pode, vai aí. Para que, depois de haverdes... E aí? Feito. Haverdes feito. Feito o quê? Pode responder. Eu acho que a gente vai precisar completar. Não deu. Muito Tem bem. mais um, calma. Por que necessitar de paciência para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa? Em Hebreus Glória. capítulo 10, versículo 36. Amém. Nós vamos ver o último? Vamos, tem mais um. Olha aí. Sofre, pois, comigo as aflições como... Pode falar. Um bom soldado de Cristo. Glória a Sim. Deus. Será que é isso? Vamos completar?
Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Valeu sim, 2 Timóteo 2 e 3. Glória a Muito Deus. bem. As meninas gabaritaram aqui. Olha aí. Aleluia. E agora, voltando à nossa conversa, vamos às próximas perguntas aqui para o evangelista Elton e também a nossa irmã Rutean. E tem uma jovem que está corajosa hoje e quer fazer a pergunta, bem? Nossa irmã Ana Vitória, a paz do Senhor, Ana Vitória, fica à vontade. Amém, Senhor, irmão. A minha pergunta vai ser direcionada à irmã Rutien. E eu quero saber que conselho a gente pode dar para um amigo que se encontra nesse ambiente nocivo. Muito bem. Veja bem, nós que somos crentes, nós temos sempre que olhar para a Bíblia Sagrada, não é verdade? Isso. Então, para essa pessoa que está precisando de ajuda, você se direciona para ela e diz assim, olha, nós temos como regra de fé a Bíblia, não é? E a Bíblia nos orienta a olharmos para Cristo, Amém. que é o Glória a Deus. autor e o consumador da nossa fé. Então, incentivá-la, né, a ter fé em Deus, porque realmente nós estamos vivendo num ambiente muito nocivo e principalmente vocês, jovens, são muito bombardeados Isso. em relação à fé, não é? Então, incentivar essa pessoa a ter fé em Cristo Jesus como autor e o consumador, não é? Como Salvador. Essa é a minha resposta para você dar para essa pessoa que está precisando, né, de ouvir que Jesus é tudo, o caminho, a verdade e a vida. Queria Amém. completar só, Sim, pastor. fazer uma adição ao que a Rutean falou. A Bíblia, Ana Vitória, ela é cheia de promessas. Quando a gente fala sobre oração, a Bíblia diz assim, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e se usar. Aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate se abre. O salmista diz, eleva os olhos para o monte de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Amém. que fez. Aí o salmista faz uma alusão ao Deus que cria, Glória a Deus. que criou e que cria. Então, eu não tenho, vamos imaginar, esse jovem, essa adolescente, ele não tem uma estrutura, assim, satisfatória, está num ambiente bem agressivo, nocivo, sem expectativa de futuro. Mas Deus cria a situação. Primeiro conselho, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele. Ará. Segunda situação, temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então não há como ter um futuro brilhante e não há como ter a bênção de Deus distante dele. Então quando eu me aproximo dele e honro a ele na minha vida, aí Deus, como fez com Samuel, como fez com Davi, como fez com José, como fez com Daniel e tantos outros, né, fará com este jovem também. Mas agora também há uma coisa interessante, Deus faz a parte dele, mas a gente faz a nossa parte. Daniel teve a bênção de Deus porque além de ser fiel a Deus, ele era fiel em tudo quanto fazia. Amém. José teve a bênção de Deus porque mesmo na casa de Potifar ele não foi um revoltado. Ele não entregou sua vida à prostituição, à bebedice, às drogas. Ele disse, eu vou fazer a diferença. Né? Daniel da mesma forma. Então é revidar, vencer o mal com o bem. Amém. Né? E o bem que a gente usa, a nossa arma, é a palavra de Deus. É como a Rutean disse assim, é a nossa regra de fé e de conduta. Então, quando você honra a Deus através da sua palavra, Deus vai criar a situação. Ou vai andar por cima das águas, ou vai abrir as águas e a gente vai pisar Amém. pé enxuto, mas alguma coisa vai acontecer. Glória. Né? Glória a Deus. Amém. Muito bem. E dando continuidade aqui, evangelista Elton e irmã Rutean, o senhor já chegou a pontuar no início, né? Mas apenas reforçando para os nossos irmãos que estão em casa, quais as dificuldades alguém que decide nadar contra a correnteza enfrentará e como vencê-las? São Olha, muitas, né? Mas eu queria pontuar uma que eu acredito que é o que deixa uma pessoa em parafuso. É o sentir-se só. Porque o bullying, por exemplo, é quando todos à sua volta se distanciam de você e você se sente acuado. Você não tem nenhum ponto de apoio, você não tem uma amizade, você não tem um elogio, você não tem um parceiro, um amigo, você se sente só.
Jesus vivenciou esse momento não por outra razão. Chegou um momento em que ele começou a preparar os discípulos e disseram assim, olha, vão me prender, o Filho do Homem será entregue na mão dos gentios e todos vocês vão me deixar sozinhos. Porém, isso está em João capítulo 16, versículos 32 e 33. Aí Jesus diz assim, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Glória a Deus. Né? Então, assim, tá no meio, de repente, lá da faculdade, da escola, às vezes até no meio familiar, entendeu? Às vezes tem um jovem, um adolescente, só ele de crente, só ele que levantou a bandeira do Evangelho. E quando existem temas que a gente trata, por exemplo, pureza de mente, que a Bíblia fala sobre a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Então, quando a gente abandona, nega toda essa inclinação carnal que Paulo relata lá aos Gálatas. Então, você fala sobre pureza da mente, não, pensamento puro, nada que envolva prostituição, promiscuidade. Então, você vai ser motivo de chacota, não é? Você vai ser motivo de zombaria. Se você opina em ser diferente, você vai ficar sozinho. Mas há uma coisa interessante, você pode chorar porque está só, mas você não está perdendo, você está ganhando. Amém. Mais amizades, más amizades ou amizades ruins, perdê-las não é perca, é ganho. Daniel estava lá naquele meio da Babilônia, mas a Bíblia cita 3 jovens que, atrelado a ele, foi que fizeram uma diferença enorme no reino. Glória a Deus. Se destacaram. Então, grandes amigos e grandes amizades não se agregam do dia para a noite e não são fáceis de serem conseguidas. Então, é bom dizer, um dia eu estarei só, porém não estou só, porque o Pai está comigo. Fazendo um gancho aqui, me permita, meu amor. Uma grande mulher, ela me disse, para a gente lutar contra essa maré da vida, ela disse que a gente tem que usar os 3 P. Vocês sabem quais são? Interessante isso, né? Mas primeiro P é a prudência. Segundo P, a perseverança. E o terceiro P é a paciência, não é? Então, temos que usar a paciência, perseverança. Não é? A gente sabe que é ruim nadar contra a maré, não é? A gente fica relutando, vai chegar um momento que a gente vai cansar, sim ou não? Sim. Não é? Vai cansar e ali a gente pede socorro ao Senhor e Ele chega. Então, nesses momentos é bom a gente ter paciência, porque geralmente os jovens têm a tendência de tomar decisões muito precipitadas, não é? Então, nesse momento a gente tem que ter muita paciência, prudência e perseverança. Perseverança em quê, irmã Rutenha? Na palavra de Deus, em olhar, como o nosso evangelista aqui falou, para os personagens bíblicos. Não é? Eles são exemplos de que passaram, venceram. Nós também vamos conseguir em nome de Jesus. Amém. Uma observação, Samek, deixa eu, ouvindo aqui a Rutenha, me fez lembrar de uma coisa. Nadar contra a maré é você fortalecer a sua identidade. É você não ser levado no efeito manada. Efeito manada é todo mundo vai, eu vou. Quando você nada contra a maré, você está dizendo, todo mundo vai, mas eu não vou, porque eu entendo assim. Então, sua identidade, você não é um número, você é uma pessoa dentro de um número. Então, você manifesta a sua identidade. E isso, mais adiante. Por exemplo, José nadou contra a maré, foi forjado para aquilo. Mas para quê? Para um dia sentar no trono. Glória a Deus. Amém. E eu queria já aproveitar e pegar esse gancho. Em determinado momento da resposta, o senhor falou sobre jovens, né, às vezes na escola, na faculdade, quem sabe até em casa, que levantam sozinhos
entre aspas, como o senhor já completou depois, que nunca estamos sozinhos, mas naquele contexto levantam sozinhos, muitas vezes, essa bandeira cristã. Às vezes eles estão em ambientes hostis, sozinhos, né, de amigos, não tem mais ninguém ali naquele lugar. E sabemos que, como a senhora também falou, muita gente querendo influenciá-los, né, para os maus comportamentos contrários à palavra de Deus, contrários à sua fé. Então, nos dirigindo agora para esse jovem que talvez esteja passando, né, por essa dificuldade, por essa tentação de quem está ao redor de sair daquele caminho correto, né? Como é que eles podem fazer para lidar com essas influências negativas? Bem, me permita dirigir a você que está olhando para mim agora. Está ligadinho no programa Espaço Jovem. Presta atenção à dica. Veja só, primeiro ponto, não perca o foco. É seu futuro, é sua vida. A pessoa pode opinar diferente, pode viver diferente, mas a vida é sua, a decisão é sua e a bênção de Deus estará com você. Ser diferente, tomar a decisão certa, é plantar a semente correta. E um dia quem vai colher é você. Amém. Então foque. Pode ser difícil? Pode. Você tem, assim como Daniel teve, poucas oportunidades criadas por Deus, que foi se juntar a pessoas que tinham o mesmo propósito. Amém. Que tinham o mesmo objetivo. Então selecione suas amizades. Amizades ruins, a Bíblia diz, as más companhias corrompem ou pervertem os bons costumes. Então é interessante fazer uma boa seleção de amigos. Né? Por isso que a igreja, né, procurar pessoas que gostem de orar, procurar pessoas que amem a palavra de Deus, procurar pessoas que sirvam a Deus, como Davi disse a Salomão, seu filho, serve a Deus com um coração reto, com uma alma voluntária. Então, quando você serve a Deus e se aproxima de pessoas que têm esse mesmo propósito, Deus fará a diferença. Agora, paga o preço. O preço tem que ser pago. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Você vai plantar a sementinha e Deus vai fazer coisas extraordinárias. Aleluia. Amém. Você pode chorar hoje, amanhã você vai sorrir. Você pode estar passando um vale hoje, mas amanhã a terra prometida é você que vai pisar. Glória a Deus. E, pastor, só pegando um gancho aí, né? Do que o senhor falou, a importância do jovem procurar boas companhias, né? Há um versículo que eu acho que dá para a gente usar aqui, que está em Provérbios capítulo 13, versículo 20, que diz que aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Perfeito. Já que a juventude, a adolescência é um momento onde a gente constrói, né, o círculo de amizade, já fica aí também o conselho, a dica de você procurar amigos que te aproximem de Deus e do que Deus tem preparado para você. Nesse momento a gente vai adorar a Deus, pastor, mais uma vez com os jovens da área 27. E você que está aí em casa, participe desse momento, vamos juntos louvar ao Senhor com alegria. Será o meu viver, é o mais puro.
Existe um brilho que eu não posso ver, mas está em mim para que o mundo possa crer. Existe um Deus que mudou meu ser, que dá paz e o caminho para quem o receber. Ninguém crê na força da persuasão. Na sabedoria humana não está a solução. Eles querem ver o brilho em meu viver. Para crer que existe luz, querem ver em mim Jesus. Brilhante será o meu viver. É o mais puro brilho que os homens querem ver. Brilhante será o meu viver. É o mais puro brilho que os homens querem ver. Quando o poder de Deus transforma os corações, vai surgir um novo brilho, faz o Mundo acreditar na Amém, glória a Deus. E evangelista Elton, irmã Rutean, a gente sabe que quando o jovem toma essa atitude, né, de nadar contra a correnteza, vão vir os ataques, né? Ele vai entrar numa batalha e principalmente ele vai ser alvo de críticas. E a gente percebe que as gerações estão ficando cada vez mais difíceis de lidar com as críticas, sejam elas construtivas ou aquelas críticas que vêm para destruir mesmo a pessoa, né? Como distinguir entre as críticas que vão nos ajudar ou aquelas que vêm apenas com o intuito de colocar a gente para baixo, destruir mesmo? Como lidar com isso? Isso aí é uma questão que envolve, a princípio, tem um texto que eu acredito que encaixa-se perfeitamente nisso aí. O salmista diz no Salmo 19, versículos 12 e 13, diz assim: quem é capaz de distinguir os próprios erros? Aí o salmista na oração diz: absolve-me das faltas que me são ocultas. Livra teu servo dos pecados intencionais. Não permita que me controlem, então serei inculpável, inocente de grande pecado. Veja, primeiro ponto, eu preciso entender que eu sou falho. Eu tenho erros, mesmo que eu me esforce. Paulo trata muito bem isso na carta aos Romanos, capítulo 7. Então, assim, eu preciso entender que eu tenho falhas, mesmo na boa intenção de realizar o certo, existem coisas que eu vou errar e aquilo será oculto para mim. E existem aqueles erros que são intencionais. E depois a gente termina se arrependendo, dá marcha ré e entra no caminho correto. Enfim. Quando errar, é interessante porque a Bíblia tanto fala de Jesus como um advogado fiel, um sumo sacerdote, que pode compadecer-se das nossas fraquezas, mas também a Bíblia apresenta o Espírito Santo como aquele fiel intercessor, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele, segundo Deus, sabe qual é a intenção do Espírito. Enfim, eu tenho a graça divina, eu tenho a presença do Espírito Santo para me ajudar. Agora, como reagir diante de críticas? Existem pessoas que, assim, é bom uma verdade bem dita, no tempo correto, da forma correta, mesmo que ela seja dura de ser ouvida. E eu acredito que a Bíblia, quando fala sobre repreensão,
sobre o conselho do pai. Né? É ruim para um adolescente e um jovem ter o seu erro exposto. Isso. Mas quando eu entendo que eu errei e o que eu ouvi está apontando o meu erro e me mostrando o caminho correto, então é válido. Isso. Entendeu? É para me ajudar. Para me ajudar. Agora, quando aquilo é rebaixar a minha autoestima, aí eu devo desprezar. Então é fazer um filtro aí. Eu ouço, retenho o bem e o resto eu descarto. Isso. Então, assim, como a gente está no meio de uma sociedade muito competitiva, em que para alcançar um objetivo as pessoas passam por cima de outras, primeiro eu tenho que me valorizar. Isso é um mandamento bíblico. Amarás a teu Deus acima de todas as coisas, ou com todo o teu coração, tua força, teu entendimento, mas também amarás o próximo como a ti. Então, a medida de amor para o meu próximo ou meu páreo é a mesma medida com que eu me amo. Então, eu tenho que me amar, eu tenho que me valorizar. Se Deus me valorizou, se eu sou a coroa da sua criação, se alguém de repente não me vê dessa forma, problema dele, filho. Problema dela. Não perderei nada. Agora, mesmo assim eu tenho falhas. Então, quando algum conselho, alguma orientação for aplicada que traga uma melhora para mim, e é uma coisa bem interessante, eu sou um jovem de 44 anos. Não é tão jovem, né? Mas veja que coisa interessante. E eu vou fechar aqui. O ponto de medida seu que está aí do outro lado da telinha, primeiramente, palavra. E segundo, você. Não se baseie, não, para querer ser melhor do que outra pessoa. Primeiro ponto, eu tenho que me encaixar. Não é a palavra de Deus encaixar em mim. É eu estar amoldado ao padrão dela. Glória a Deus. Amém. Então eu me amoldo à palavra. Segundo ponto, eu estou sendo hoje melhor do que fui ontem? Então, maravilha. Já tive uma superação, já tive um avanço. Se fulano do meu lado está melhor, não tem problema nenhum, não. O problema é que eu estou crescendo. E diz a palavra, o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. Então você brilha na sua questão social, você brilha acima disso na sua questão espiritual. Fazendo assim, você brilhará também nas realizações que você tem por vir na sua vida. Amém. Amém. Muito E bem. observando também, aproveitando a fala dele, devemos observar, você querido jovem, adolescente, observe da onde vem a fonte, não é? Da crítica. Porque como o nosso evangelista falou, a gente tem que estarmos percebido, né? Perceber as palavras, se vai denegrir a sua imagem, se vai ofender a sua fé, né? Não leve muito em conta, não. Não é verdade? Amém. Tem uma observação que ela fez agora bem interessante. Se a crítica que você está recebendo é porque você está fazendo certo, então interpreta aquela crítica como um elogio. Amém. Não é assim? Isso aí. É a pessoa ali criticando porque você está fazendo certo, você dizendo, glória a Deus, maravilha, eu estou no caminho certo. Amém. 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 A gente vai para o intervalo bem rapidinho, mas ainda tem mais louvor, tem mais conversa. Então fica aí que daqui a pouco a gente volta com o Espaço Jovem. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz serás, se ao Senhor teu
renovará, e do teu corpo tudo novo se fará. E chorarás, e saltarás de alegria. Glória a Deus. Amém! O Espaço Jovem já está de volta. E você não esqueça de compartilhar aí o link do programa. Você pode nos encontrar nos canais de YouTube IEADP Live e Rede Brasil Oficial. Não esquece também de compartilhar com seus amigos da escola, da faculdade, com o grupo da família. Nós estamos conversando hoje sobre o tema O que me cerca não me define, né? E está aqui conosco o evangelista Elton Carlos e a irmã Rutian Aquino. Amém, a gente já vai voltar, mas agora, como a gente deu aquela pausinha para os meninos respirarem, descansarem, agora é para os senhores. A gente vai começar cantando. Vamos adorar a Deus? Amém? Quando a gente não esquece o que passou e não sente forças pra recomeçar e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com teu coração e faz tudo para não te ver sofrer. Vem te lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Vem te lembrar, quantas vezes ele já te levantou. Bate um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com teu coração e faz tudo para não te ver sofrer. Vem te lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Vem te lembrar, quantas vezes já te levantou. Vem te lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Vem te lembrar, quantas vezes ele já te levantou. Quantas vezes ele já te levantou. Quantas vezes ele já te levantou. Glória a Deus.
Tente lembrar quantas vezes Jesus te abandonou. Nenhuma, né? E já quero pegar o gancho aqui do hino, pastor, para perguntar, né? Podemos contar com alguém nessa trajetória? Podemos ir, ai de nós se não pudéssemos contar com ele. É verdade. Olha, é uma coisa interessante, porque a Bíblia ela é completa em tudo. Veja só, sobre essa questão de ajuda, a palavra de Deus diz na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27, inclusive já foi citado aqui, mas eu gostaria de relê-lo porque entendo que seja bem próprio. Diz assim: e o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Glória a Deus. Pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Amém. E o Pai que conhece cada coração sabe quais são as intenções do Espírito Santo, pois o Espírito Santo intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. João capítulo 14, versículo 16, Jesus fala sobre a vinda dessa pessoa que não apenas estaria conosco, mas habitaria em nós. Então, assim, o segredo do sucesso, da superação, é o que Josafá disse naquela guerra. Amém. Em nós não há força e não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos Amém. estão Glória a fitos Deus. em Ti. Amém. Então, a presença do Espírito Santo vai fazer com que façamos o que os heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus fizeram. Na fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos estranhos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Só pegando também a fala dele novamente, Jesus, sendo filho de Deus e fez questão de vir aqui na Terra, ele sabia, dos sentimentos humanos. Ele sabia que a gente iria precisar de alguém para nos acompanhar em tudo. Ele nos deixou o exemplo, Quando humano aqui, ele sempre buscava-o em oração, que era Deus, sempre estava em momentos de oração, rogando ao Pai. Então, como o nosso evangelista falou, eu gostaria de ler novamente o que ele já citou aqui em João capítulo 14, o verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aleluia. Que Glória a maravilha Deus. de promessa, não é? Amém. Então, querido ouvinte que está aí, querido irmão, Glória a Deus. você que está aí do outro lado, talvez você esteja se sentindo só. Não se sinta só. Você tem um amigo e esse Aleluia. amigo, ele é doce, ele é companheiro. Talvez você esteja sozinho fisicamente, mas perceba, ele fez essa promessa de que Amém. não nos deixaria Glória a só. Deus. Amém. Então você talvez tenha esquecido dessa promessa. Mas hoje, Deus está novamente dizendo a você, você não está só. Amém. Aleluia. Você tem o Consolador para te Aleluia. ajudar, para te dar força, para Amém. te dar ânimo nessa caminhada. Então, aproveite a companhia dele e nesse momento adore ao Senhor. Levante sua voz em louvor e em adoração num momento talvez triste que você esteja passando. Amém? Amém. Glória a Deus. Os jovens cantaram, né? Mas existe alguém guardando a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Preparando um novo Glória a plano Deus. para você e se importa, com os nossos sentimentos humanos. Por isso que deixou essa grandiosa promessa. Sabia que nós íamos precisar de muita ajuda. Aleluia. E glória a Deus por isso que Ele deixou essa muita ajuda, essa ajuda grande. Não estamos sozinhos. Glória a Deus. Esse é o maior consolo É verdade. que nós temos durante a nossa caminhada. E tem jovem que já se animou aqui para fazer pergunta, viu, pastor? Viu, irmão Rotean? O jovem Raniel Fabrício tem uma pergunta. Amém. Pode fazer, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Amém. A minha pergunta é direcionada ao pastor Elton. Nós sabemos que a Bíblia ela nos ensina a honrar nossos pais e nossas mães, mas tem muitos jovens que vivem num lar não cristão e por conta disso, às vezes é induzido ou incentivado a não fazê-lo, não seguir a Bíblia ou até ir de confronto à Bíblia, estando numa verdadeira encruzilhada.
O que dizer a um jovem como esse? Como aconselhar? O que ele pode fazer numa situação como essa? Honro meus pais ou vou de encontro à Bíblia? Eu só esqueci, seu nome é? Raniel. Raniel. Veja só, Raniel, é uma coisa interessante, porque honrar não é sinônimo de concordar. Respeitar não é sinônimo de concordar. Eu posso respeitar discordando. Eu posso honrar tendo uma opinião e uma postura diferente. Numa situação dessa, a Bíblia de fato é mandamento aos filhos. Deus diz, honra teu pai e a tua mãe. Então isso é, vamos assim dizer, inegociável. Porém, a questão obedecer, aí tem um texto que encaixa-se perfeitamente aí. Veja só. Livro do Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, foi posta essa situação diante de Jesus. E ele disse assim, aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Veja, o que eu planto aqui, colherei lá. Entendeu? Então, a resposta de Cristo na eternidade com relação a mim depende da minha ação com relação a Ele aqui. Mas ele não para, porque ele diz assim, veja, versículo 34 do capítulo 10 de Mateus. Ele diz assim, não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. É uma figura de linguagem esse texto. Ou seja, seguir a Cristo não é estar toda vez e em todas as ocasiões alinhados com as pessoas que me cercam. Quando eu abraço a Cristo, eu vou andar contra a maré. E essa maré, às vezes, pode nascer e até ser imposta em casa, que é o caso que você falou agora. Imagina ter um pai, né, que imponha ao filho, faça assim. E aquilo que for imposto, colidir contra o que a Bíblia diz. Numa situação dessa, Jesus diz assim, versículo 37, numa situação dessa, quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, numa situação dessa, eu, de um modo reverente e honroso, vou dizer não. Então, não vou desonrar, mas também, neste caso, preferir obedecer a Deus e a sua palavra. Então, aí é separar este caso. Pai ou mãe, eu respeito, eu honro, eu estou para lhe servir, mas o praticar tal ato ou tal situação, não vou fazer porque eu prefiro obedecer a palavra de Deus. Então, perceba que nessa situação o cristão é desafiado a levantar a bandeira do Evangelho com a identidade pessoal. Eu decido, eu quero, eu escolho. Amém. Pastor, eu queria aproveitar e pegar esse gancho, né? Raniel perguntou sobre esses jovens que nasceram em um contexto familiar, né, mais complicado, de famílias que não professam a mesma fé. Sim. E nesse contexto, né, desses jovens que são os únicos cristãos em casa, que levam esse peso, né, de ser a coluna da casa. Sim. E talvez algum desses jovens estejam assistindo e pode até estar passando por um momento de mais aperto e questionar se vale a pena mesmo continuar carregando esse fardo. Eu só tenho uma palavra assim, de incentivo para esses jovens. Tenho. Mas, Renata, veja só, eu vou tomar um exemplo que a minha esposa, a Rutenha, ela falou há um tempo atrás, que está no segundo livro dos Reis, capítulo 5. A Bíblia cita aquela menina que servia de criada de Naamã. Então, assim, a Bíblia pincela ela de um modo muito rápido, ou seja, ela foi despatriada. A Bíblia não cita se ela estava em gozo de convivência com seus pais. A Bíblia diz apenas que ela servia de criada numa pátria que não era Israel. O que é que acontece?
ela permanece sustentando a fé, embora estivesse numa pátria pagã, embora estivesse numa casa pagã, né? E Deus, através do testemunho daquela jovem, daquela adolescente, ele faz um milagre extraordinário, porque ele muda até relações diplomáticas entre nações. Então, mesmo que o momento esteja turvo na sua vida, permanece plantando a semente. Glória a Deus. Amém. Permanece fazendo a coisa certa. Eu acho muito interessante porque o texto que diz assim, lança o teu pão sobre as águas, Aleluia. é uma cultura egípcia que havia quando havia as enchentes no rio Nilo e se lançavam as sementes para que as águas lamacentas e turvas, agitadas, levassem as sementes para lugares que, humanamente falando, seria difícil de semear. Aleluia. Então, se você está passando essa experiência de ser o único com a bandeira do Evangelho erguida na tua casa, se sinta privilegiado. Porque assim como Deus fez coisas extraordinárias através daquela pequena menina na casa de Naamã, Aleluia. Amém. Deus fará na tua vida. Amém. Hoje é o dia do plantio, amanhã será o dia da colheita. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Daniel e seus amigos eram jovens, mas possuíam valores absolutos. Mesmo vivendo no meio de uma geração corrompida, eles não se deixaram influenciar. Permaneceram íntegros, puros e fiéis. Amém. Mesmo longe, da sua terra natal, longe de todos os seus familiares e conhecidos, mesmo com seus nomes trocados, eles não perderam suas verdadeiras identidades. Isso aí. Não se iludiram com as vantagens oferecidas pelo rei e decidiram não se contaminar. Foram corajosos e não negociaram sua fé mesmo diante da fornalha e da cova dos leões. Viveram coerentes às suas convicções. Eles sabiam que estavam no mundo, mas não eram do mundo. E você? Será que você tem se comprometido em fazer a diferença? Você tem preservado pela pureza e se guardado incontaminado do mundo? Nós também precisamos firmar as nossas convicções na palavra de Deus, para que a gente possa transitar no caos desse mundo, sem perder de vista o nosso alvo e sem esquecer quem nós somos. Isso. Nossos valores são os princípios absolutos de Deus. Amém. Não somos regidos pelo mundo, fomos libertos por Jesus. Amém. Que possamos ser como os amigos de Daniel, dispostos a enfrentar a fornalha, mas não a violar nossas convicções. 1 Coríntios 16 e 13 diz: vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes. Glória a Deus. E infelizmente, evangelista Elton, irmã Rutean, o tempo chegou ao fim e queremos agradecer a Deus, primeiramente, evangelista Elton, irmã Rutean, os jovens que aqui estiveram, pela oportunidade, que Ele nos dá, através do nosso amado e querido pastor presidente, de ter os senhores aqui, vocês aqui, participando de mais um Espaço Jovem. O senhor já tinha vindo ao Espaço Jovem, Já. Hoje o senhor veio mais feliz, mais sorridente, acompanhado aí da sua esposa. E queremos agradecer, fiquem à vontade também, deixar aqui suas considerações. Muito bem. Queremos agradecer a Deus, mais uma vez, ao nosso querido e amado pastor presidente, pela confiança de estarmos aqui. Também mandar uma saudação muito especial a toda a área 62, Isso. Camaragibe Prefeitura, todos os jovens, adolescentes. Deus abençoe de uma forma muito especial. E não posso esquecer de mandar uma saudação muito especial a meus filhos, Isaac e Abigail, nossos filhos, Isaac e Abigail, e também a minha família, minha mãe, minhas irmãs, a toda a minha família, tanto da minha parte como da parte da minha esposa. E agradecer a Deus por ter conhecido esses jovens da área 27. Deus abençoe. Amém. Irmã Rutean, fique à vontade também. Eu também quero agradecer ao Senhor, Deus, que nos proporcionou esse momento tão gostoso, tão maravilhoso, e também ao nosso querido pastor, como já citamos a princípio, e agradecer ao Senhor pela minha família, que com certeza está ouvindo. Deus abençoe vocês, família linda, que eu amo tanto. Amém? E agradecendo também ao casal nobre aqui, aos jovens, Deus abençoe. Foi um prazer estar aqui, servindo ao Senhor com alegria. Amém. Amém. Queremos agradecer, já falei, aos jovens da área 27, cantaram muito bonito para a glória de Deus, escolheram aí os hinos
perfeito para o tema. Que Deus continue abençoando vocês, possam voltar outras vezes. E, pastor, a gente sempre encerra com a oração. Tenho certeza que muitos que estão participando perceberam que em algum momento, quem sabe, baixaram as armas, desistiram de continuar nadando contra a correnteza, estão precisando daquela força, daquele renovo, daquela restauração. E vamos pedir para o Senhor estar orando por eles e também por todos nós que estamos aqui. Muito bem. Vamos orar. Querido e eterno Deus, é no nome de Jesus, glória. ó Pai Santo, que te pedimos que o Teu Espírito Santo venha alcançar a vida, Senhor, de cada jovem, de cada adolescente, de cada servo Teu, serva Tua, que está precisando de um renovo da Tua parte. Tu és o Deus que nos fortalece, Tu és o Deus que nos abriga, Tu és o Deus que nos capacita, Tu és o Deus que faz os nossos pés como os das cervas, Tu és o Deus que adestra nossas mãos para o combate. Dá graça aos Teus filhos, enche-os do Teu Espírito Santo, reveste-os a cada dia da Tua santa e poderosa armadura, Senhor. Concede graça a Teu filho, a Tua filha, a este jovem, a este adolescente que está precisando do gozo da Tua salvação, inflamando a sua alma, retirando toda a fraqueza, todo o pesar e dando a ele a força, o ânimo que ele precisa. Te pedimos a Tua bênção e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 O Espaço Jovem está chegando ao fim e nós agradecemos a você que ficou agora até o finalzinho conosco e esperamos você no próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Que o Senhor te abençoe e até o próximo Espaço Jovem no nome de Jesus. E a gente encerra cantando aqui com os jovens da área 27. Será o meu viver, é o mais puro brilho que os homens querem ver. Brilhante será o meu viver, é o mais puro